Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vou estar gravando aqui hoje para vocês um pouquinho sobre o que é o casamento, né? Segundo a nossa visão cristã, né? O que é o matrimônio para nós? Um vídeo bem importante para poder você crescer aí no seu conhecimento, para ajudar outras pessoas e você poder entender um pouquinho aí a respeito de toda a situação que a sua família vive nesse momento, né? Ninguém é capaz de amar aquilo que não conhece. Então, como que eu posso amar, desejar cuidar da minha família, do meu casamento, se eu nem mesmo sei o que é um casamento, tá bom? Então, permaneça aqui comigo até o final desse vídeo, né? Compartilhe, mande para as pessoas que estão aí pensando em se casar, outros que já se casaram. Eu tenho certeza que esse vídeo vai poder transformar aí a vida de muitas pessoas, tá bom? Então, permaneça aqui já comigo até o final. Já vou ir para o assunto do vídeo, tá bom? Sem enrolação. O que é o casamento cristão? O casamento cristão é a união entre duas pessoas, tá bom? Precisa ser de sexos diferentes, tá bom? Entre um homem e uma mulher, no qual essas duas pessoas fazem uma aliança com Deus, né? A nossa aliança, ela não é firmada com o nosso cônjuge, né? A nossa aliança, ela é feita com o próprio Deus. É uma união indissolúvel, ou seja, ninguém pode desfazer essa união. Ela é vitalícia, só acaba depois da morte. Quando um dos cônjuges morre, esse casamento deixa de existir, tá bom? Então, o casamento ele só é desfeito com a morte de um dos cônjuges. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos ter essa clareza na nossa cabeça, né? Que o casamento, ele é a união entre pessoas de sexo diferente. Ele precisa ter também o consentimento, ou seja, precisa ser livre o consentimento. Eu não posso me casar obrigada. Ah, se o meu pai me obrigou a casar com um fulano, ou se tinha uma arma apontada para minha cabeça, então isso não teve liberdade. Então não é um casamento, tá? Para ser uma aliança verdadeira, precisa ser de sexo diferente, precisa ser de livre e espontânea vontade, tá bom? E aí a gente tem essa aliança que é indissolúvel e que é feita com o próprio Deus, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Deus criou toda a humanidade com a capacidade de prosperar e aproveitar a vida, né? E isso, dentro do matrimônio, nós precisamos fazer um com o outro, né? O esposo com a esposa e, consequentemente, também com os filhos, né? É muito claro que desde o início, Deus desejou que a união matrimonial fosse abençoada, fosse algo que Deus viesse e colocasse ali a sua mão e abençoasse aquela união. Primeiro, para que nós pudéssemos ser felizes, para que nós possamos ter alegria dentro do matrimônio. Então, ele criou o homem à sua própria imagem, capaz de amar, de comunicar. Ele criou o ser humano como o próprio Deus era, né? E colocou num belo jardim, ou seja, ele preparou as condições para que aquele casal tivesse uma bela casa, vamos dizer assim, um lugar muito belo aonde eles habitariam, entendeu? E aí depois Deus veio e fez a mulher. E ele disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Está lá em Gênesis 2:18. Uma ajudante, uma companheira. E aí ele criou, né? Esse modelo de família. Ele criou o homem, ele capacitou este homem com a inteligência, com a força do trabalho, criou um ambiente para que pudesse colocar este casal, essa família, e depois criou a mulher. E criou essa mulher pensando que ela seria essa ajudadora, né? Alguém para estar ao lado do homem, alguém para ajudar o homem a crescer, a cuidar de todo aquele belo jardim. E depois deu filhos para esse casal, né? Então Deus pensou em tudo, porque ele cuidou de todos os detalhes para que a união fosse uma união feliz, para que fosse uma boa união, porque esse foi sempre o sonho de Deus. A família nos planos originais de Deus foi realmente nos dar essa graça, né, de ter essa alegria plena. É assim, tão sério a questão que aí logo depois, no livro de Gênesis mesmo, o Senhor fala o seguinte: Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso está lá em Gênesis 2:24. Então, o próprio Jesus repete esse versículo em Mateus 19:5 e ainda acrescenta mais. Ele diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou,
não o separa o homem. Mateus 19:6. O apóstolo Paulo novamente se refere ao mesmo versículo, explicando que a união matrimonial é uma figura do grande mistério, né, entre Cristo e a igreja. Então, nós não podemos ter dúvidas de que quem criou o casamento, de quem criou a família, que sonhou este modelo tradicional e originário, foi o próprio Deus. Tá ok? Então, nós não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado. Ele é altamente sagrado. Deus exalta o casamento a matrimônio, né? Então, era isso que ele queria, Deus do início. Deus do início ali da humanidade, né, Deus do princípio, ele fez leis que garantissem, né, a felicidade das pessoas. Ele fez leis para que nós pudéssemos obedecer. Infelizmente, né, os homens quebraram essas leis, os homens desobedeceram e o pecado entrou, né? O pecado entrou ali na boa criação de Deus. Pensa comigo, se a gente realmente formos honestos, nós vamos admitir que ainda é o pecado, né, que destrói o casamento. É o pecado que destrói os nossos relacionamentos. Ele perturba a harmonia da nossa casa, do casamento e faz com que o amor se torne frio. Nós começamos a ter aí uma visão errônea de amor, né? Começamos a ver o amor como aquilo que realmente não é, meramente uma coisa humana, de desejo, de sentimento. E nós sabemos que o amor mesmo, o amor vai muito mais do que um simples sentimento, né? Então a maioria das pessoas percebe que nascemos como criaturas egoístas, egocêntricas, com uma incrível capacidade de olhar para nós mesmos. Nós buscamos somente aquilo que nós queremos, deixamos de olhar para o bem do outro. E isso no casamento é praticamente a destruição do matrimônio. Quando eu, como esposa, começo a olhar somente para aquilo que eu quero e deixo de olhar a necessidade do meu cônjuge. Deixo de olhar a necessidade de amor, de atenção, de afeto que ele tem e só penso naquilo que eu quero. Entende? Então, o egoísmo, né, o pecado que entra na nossa vida, na nossa família, é que realmente o nosso inimigo. Então, o nosso inimigo, aquilo que destrói a família, não é um dos cônjuges, é esse sentimento humano perverso que nós deixamos entrar no nosso coração. Negar a nós mesmos tem a ver com a nossa própria vontade, os nossos desejos, né, vontades e demandas que derivam da nossa natureza, né, essa natureza que é toda centrada no homem. Como resultado da queda da nossa própria vontade, quase sempre contrária à vontade de Deus. Em um casamento, logo nós vamos descobrir que não apenas dois corações e vidas se unem, mas também duas personalidades diferentes, né? São pessoas diferentes que se juntam para estar dentro da mesma casa e é muito difícil, porque cada um tem a sua vontade, cada um foi criado de uma forma, né? Então isso pode causar muitos conflitos. Mas quando eu deixo de olhar para a minha vontade e olho para a necessidade do meu cônjuge, eu saio de mim mesmo para fazer o meu cônjuge feliz, ali existe a verdadeira harmonia, ali está a verdadeira interação de que Deus quis e sonhou para o nosso matrimônio. Jesus também tinha uma vontade humana. Mas, no entanto, Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua vontade. Está lá em Lucas 22:42. Jesus escolheu negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então, nós também podemos negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E isso resultará em um casamento feliz, em um casamento saudável, um casamento que vai se cumprir até o final da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos deixar muitas vezes de fazer a nossa vontade. Jesus morreu na cruz para expiação dos nossos pecados. Mas durante a sua vida, ele tomou a sua cruz. Ele carregou a cruz, significando que o pecado que ele levou em sua natureza humana não foi permitido viver. Isto é o que Paulo se refere como morrer do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 4:10, Jesus nos convida a seguir neste caminho, onde o pecado pode ser vencido no poder do Espírito Santo. Então, sabe aquele pecado que muitas vezes está sondando, ameaçando o seu casamento? Muitas vezes o adultério, muitas vezes o egoísmo, a impaciência, muitas vezes a preguiça. Nós podemos vencer isso tudo quando a gente conta com o auxílio do Espírito Santo.
né? Nós podemos sim fazer a diferença na vida do outro para que a outra pessoa seja feliz e ali nasce uma relação de confiança mútua e de fidelidade, porque é o que o próprio Cristo nos pede. Gente, para vocês entenderem o que é o casamento, o valor do casamento, porque você só vai poder lutar pela sua família quando você entender esse valor real que existe. Que o primeiro milagre de Jesus, lá nas bodas de Caná, na Galileia, foi realizado num casamento. Bodas quer dizer casamento. Então, Jesus foi convidado para aquela festa. Jesus, os discípulos e a sua mãe, Maria. E quando Jesus chega no casamento, naquela época os casamentos duravam, as festas duravam dias, né? Não era só uma noite, só um dia, não, durava vários dias. E ali Jesus está naquela festa, ele foi convidado a estar ali. Então nós precisamos também convidar Jesus a estar no nosso casamento. Quando a gente pensar em casar, quando a gente for fazer a preparação para o nosso casamento, nós já temos que convidar, Senhor, entra no meu casamento, entra na minha casa, né? Então, e ali quando eles estavam, Maria, a mãe de Jesus, percebeu que faltava o vinho. Às vezes esse é algo que passa despercebido. Por quê? O vinho naquela época era algo muito importante, era um sinal de felicidade, de alegria. E aquele casal, ele já seria envergonhado, ridicularizado ali na festa do casamento. E muito provavelmente, né, se eles eram assim como nós, que temos a tendência de tudo jogar na cara um do outro, imagina só o noivo falando já na noite de núpcia para a esposa. Ah, sua família não consegue nem fazer uma festa de casamento. Nossa, meus parentes vieram e nem tinha vinho para tomar. Pensa, já começaria uma briga, já começaria ali uma divisão na noite de núpcia, no início do casamento. Então, Jesus quis nos mostrar a importância do casamento, a importância da família ali naquela festa. Entende? Por isso, Maria observou atentamente e percebeu que faltava o vinho. E quando ela chega e fala para Jesus, Jesus, eles não têm mais vinho. É como quando no nosso casamento, Maria percebe isso e fala, olha Jesus, está faltando vinho naquele casamento. Está faltando alegria naquele casal. Eles já não têm mais alegria de estar um com o outro. Eles já não têm mais alegria de estar com os filhos. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para que possa solucionar. E o interessante é ver que Maria aqui, ela não ensina Jesus o que ele tem que fazer. Jesus poderia simplesmente ter feito um passe de mágica e aparecido o vinho? Sim, poderia. Ele poderia ter levado água para aquelas pessoas beberem e falar assim, a partir de agora, o chique é servir água no casamento. E convencer aquelas pessoas disso? Sim, ele poderia. Porém, Jesus sabia a importância do vinho. A alegria, o vinho aqui não era a bebida em si, era a alegria, o contentar-se, o estar feliz de estar reunidos em família. E Jesus antecipa o momento do milagre, porque Jesus fala, né? Ainda não é minha hora ainda não chegou. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas tamanha a importância de um casamento, tamanha a importância de uma família, Jesus antecipa o momento e faz o primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. Então, nós precisamos entender a importância sobrenatural do casamento. Nós não podemos tratar as nossas famílias, o nosso casamento, como meros, mais uma coisa. Eu caso, se não der certo, eu caso de novo. Ah, eu estou casada, mas se o meu esposo se nega a comprar um vestido novo, ou às vezes se o meu esposo fala um pouquinho mais alto comigo, eu já me separo, eu acho que não tem porquê, que isso não vai dar certo e é assim mesmo. Então, se a esposa ela às vezes esqueceu de colocar o feijão para cozinhar, o esposo já é motivo para gritar, para brigar, para xingar. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós só pensamos na nossa vontade. E esse não é o casamento que Deus sonhou para nós. O plano inicial de Deus foi famílias santas, famílias como Jesus criou, como Deus, me perdoe, como Deus criou ali. Adão, deu inteligência para ele, deu condições dele sustentar a sua família. Depois preparou o lugar e fez ali, né, com belas frutas, com belos aspectos, e depois criou Eva, a sua imagem, para ser ajudadora de Adão. Então, nas nossas famílias também precisamos ser assim, essa ajuda que o nosso esposo muitas vezes precisa. Então, eu quero que vocês entendam que eu dei vários exemplos do Antigo Testamento, né? Vim aqui para as bodas de Caná para mostrar para vocês o valor
real do casamento. Então, se você já se casou e não sabia, pois agora você está sabendo. O seu casamento ele é indissolúvel, ele estava nos planos de Deus e você não pode se separar. Se você ainda vai se casar, então aprenda. Olhe bem, peça ao Senhor para te dar a graça de um esposo como José, um homem, né, que cuidou da Sagrada Família. E tenha certeza de que o casamento ele é indissolúvel. O casamento ele foi sonhado por Deus. O casamento é a instituição mais sagrada. Se as nossas famílias, se o nosso casamento vai bem, toda a sociedade vai bem. A igreja vai bem, a política vai bem, tudo vai bem. Agora, se as nossas famílias estão destruídas, nós criamos filhos fracassados, filhos doentes, filhos mimados, porque não tem a autoridade do pai. Como aquele homem que é o provedor, que é aquele que cuida, que protege, que está disposto a de dar a sua vida pela sua esposa, nós teremos famílias fracas. Mas se nós também temos mulheres que pensam que são os homens da casa, mulheres que não querem ser submissas, mulheres que não querem amar seus filhos, que não querem cuidar dos seus filhos, mulheres que não sabem estar ali auxiliando o seu esposo, nós teremos famílias destruídas. O Senhor não nos criou para estar embaixo dos pés do nosso esposo, mas Ele nos criou para ser essa ajuda, para ajudar na missão de educar, de salvar almas, de educar homens e mulheres para Deus. Porque quem cria os homens machistas, egoístas, são as mulheres. Então, o Senhor quer que nós cuidemos dos nossos filhos, o Senhor quer que nós cuidemos da nossa casa e não é vergonhoso. Pelo contrário, é lindo ver uma mulher que se dispõe a cuidar da sua casa, do seu esposo, com zelo e com amor, que deixa o egoísmo de lado para poder ser essa ajudadora adequada, essa auxiliadora idônea. Então precisamos cuidar sim das nossas famílias. Precisamos entender o valor real do casamento. O casamento cristão, que fique claro, é uma união entre duas pessoas, é uma união indissolúvel, é um sacramento. Tá bom? Então, e é vitalício, tá bom? Se você tinha dúvida, não pode se separar. A palavra de Deus não dá base para poder ter uma separação. Precisamos cuidar das nossas famílias, amém? Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva aqui no canal. Se esse conteúdo tem edificado a sua vida, eu peço para você comentar aqui e assistir os outros vídeos da playlist que eu vou colocar sobre casamentos, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito, muito. Deus abençoe e não se esqueça do nosso lema: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem, não importa o que você está passando.